Olá, você que acompanha a TV Câmara de Presidente Prudente e também a Câmara Municipal nas redes sociais. Estamos no plenário Dr. Francisco Lopes Gonçalves Correia, no prédio público Dr. Pedro Furquim, sede do Legislativo Prudentino. É aqui deste plenário que os vereadores prudentinos discutem todos os projetos que são encaminhados pelo prefeito municipal e também aqueles que são protocolados pelos próprios vereadores. Aqui, os vereadores também discutem aquelas demandas que são encaminhadas por você, cidadão prudentino, ao longo do ano. E aqui do plenário, a TV Câmara de Presidente Prudente realizou uma série de entrevistas com estes vereadores, os vereadores eleitos, empossados, já para a 18ª legislatura no dia 1º de janeiro de 2021. Eles falaram sobre a sua família, sobre o seu trabalho profissional no dia a dia e também o que os motivaram a se tornarem políticos. Acompanhe todas as entrevistas por meio dos nossos canais no YouTube e ainda também pelo Facebook e Instagram da Câmara Municipal. Assista agora a entrevista com o vereador William Leite. Vereador, conta para quem está nos assistindo quem que é o vereador William Leite. Qual que é o seu nome completo, sua idade, que bairro que você nasceu e foi criado aqui em Prudente, enfim, sua vida. Então, Maicon, meu nome é William César Leite, né? Eu tenho 49 anos. Eu sou filho de José Barbosa Leite e Dolores Jonas Leite. O meu pai é de uma família muito humilde, né? Ele morava em Arapiraca. Aí o pai dele, ele com 7, 8 anos de idade, o pai dele faleceu, né? O meu avô. E ele teve que vir para Prudente, porque minha avó tinha uma irmã que morava aqui, que era casada com Roberto Kodama. E esses meus tios deles, né, meus tios também, o ajudaram muito também, como os meus tios. Eles vieram para Presidente Prudente, ainda menino, teve uma vida muito sofrida, começou a trabalhar de servente pedreiro aí, nem curtiu a adolescência, né, aqui no calçadão de Prudente, lá com 12 anos, carregando o balde de massa nas costas. A minha mãe é de uma família do sítio. O meu avô é Juca Jonas, que tinha um sítio ali do lado do São Fernando. E assim, é uma família, ela tem 11 irmãos, uma família grande. Meu avô, assim, era uma pessoa conhecida, porque ali era o bairro São Pedro, né, o sítio dele. Então era uma espécie de clube lá, tinha campo de futebol. Todos os times aqui de Prudente iam jogar lá no sítio do meu avô. E o meu pai, ele foi construir o São Fernando lá em 1950, 60. Quando foram construir o São Fernando, ele era o encarregado da construção. E aí minha mãe ia lá plantar grama e tal, e era vizinho do São Fernando, e eles se conheceram. Uma história muito bonita. Aí depois, meu pai, quando casou, ele comprou depois um terreno ali na Ioiô Bravo, rua Ioiô Bravo. Ali, na época, era... eu acho que uma das últimas ruas da cidade lá, né? E a próxima rua já era Lauro de Queiroz, que não existia, que era um córrego, né? Que passa em cima da Lauro de Queiroz. E aí lá eu tive uma infância, assim, muito humilde, mas, assim, uma infância muito bonita, muitos amigos. A gente brincava lá no buracão, né? Que era o córrego. Era uma infância muito legal. Eu tenho 4 irmãs, né? A Eliane, Elaine, Cristiane, Luciane, todas elas, assim, graças a Deus, vitoriosas, mulheres guerreiras, vitoriosas, que venceram na vida por si próprias, não precisaram de ajuda de ninguém. E também aí, no início, eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei no Formosinho Ribeiro, ali com 6 anos de idade, escola próxima ali do onde eu morava. Aí eu estudei até a 8ª série no Formosinho. Depois eu fui para o Sarrion, né? Estudei até metade do 3º colegial. Aí eu mudei para o João Lisboa, né? Que é o Charlotte, perto da minha casa também, no último semestre praticamente. E aí depois de eu terminar o ensino médio, né? Eu decidi fazer direito, né? Que assim, toda a minha família, assim, não a minha família, mas pessoas próximas a mim, eu tinha uma prima que era delegada, né? Pessoas que me influenciaram, assim, que estavam na minha família. Então logo depois que o senhor terminou o colegial, já falou, vou fazer direito já?
E aqui em Prudente mesmo? Isso, em Prudente. Aí eu fiz o vestibular na UNOeste, né, com muito sufoco. Meu pai, pedreiro aí na construção, me ajudou a pagar a faculdade. Né, foram 4 anos, na época era 4 anos, né, que tinha aula de manhã no sábado. Então foram 4 anos muito difíceis, mas o meu pai me ajudou bastante e eu consegui me formar. E logo em seguida comecei a estudar para concursos, né? Na época não era tão fácil como hoje. Hoje nós temos aula EAD aí, mas só que na época, para você almejar alguma coisa maior, você tinha que ir para São Paulo. Os cursos Damásio, LFG trabalhava para o Damásio, mas era em São Paulo, eu não tinha condições. Então assim, eu fiquei estudando para carreiras um pouco intermediárias, né? Eu fiz um concurso para o Fórum, que era ensino médio na época. Para a Polícia Civil também eu fiz, passei num concurso lá. Mas nesse interim, aí depois eu casei e não me chamavam nesses concursos. Eu fiquei 3 anos trabalhando na construção com meu pai, né, porque eu estava casado e fiquei desempregado, estudando. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando na construção, com muito orgulho. Né? Construção já estava no meu sangue. Então quando eu fui para lá, eu já sabia fazer tudo, só de às vezes acompanhar meu pai nas obras. O meu pai tem uma história muito bonita também. A primeira construção depois da rodovia, né, que era ele trabalhava para o Virgílio Tiesi, para o Macuco, e ele foi encarregado da construção lá daquele bairro do Macuco. Então isso era pequeno, né, e não tinha casas para lá, tinha casas assim, em sítios, né, em bairros. Mas assim, em suma, assim, agora profissionalmente, eu desde 6 anos de idade, né, entre esse período, eu gostava muito de esportes, né, então com 6 anos de idade eu jogava no Corinthians de Presidente Prudente, lá no Dentinho, Fraldinha, era o Chita que era o técnico. Eu ia sozinho, com 6 anos, saía ali perto da Cinderela, onde eu morava, ia até o Parque São Jorge, né, que é americana hoje, treinava. E aí começou, aí o Dente de Leite, Dentão, Juvenil, Júnior, aí também disputei aí, futebol de salão para Presidente Prudente, futebol amador também, eu joguei aí, fui campeão do torneio início aí pelo São Paulino, ganhando do Bordon, aquele Bordon timaço, né? Então assim, eu tive uma passagem legal, né, que ajudou a me formar como cidadão. Eu também trabalhei, tipo, 13 anos de idade, já trabalhando de menor aí, não era guarda-mirim, que eu não estava na guarda-mirim, mas eu trabalhava já para um juiz aposentado, o doutor Hélio Martinez, trabalhei com 13 anos de idade, fiquei pouco tempo por causa do futebol, que eu tinha uma confusão na cabeça que eu queria, né, mas eu fiquei um tempo lá, eu trabalhei também na prefeitura municipal, trabalhei de serviços gerais da prefeitura. Se pegar, está na minha carteira lá, 1989, 90, trabalhei de serviços gerais. Fui orientador uma época no projeto AEDS, tem muitos amigos que estão lá até hoje, mas teve um período que eu trabalhei de serviços gerais com muito orgulho, muita alegria. Aí depois disso eu trabalhei com advogados, né? Trabalhei na construção com meu pai, como eu disse. E aí os concursos, depois de 3 anos eu trabalhando na construção, fiz a minha casa, eu que fiz minha casa, né, antes de ser chamado no fórum. E aí o fórum me chamou, no mesmo dia que o fórum me chamou, a Polícia Civil também me chamou, que eram 2 concursos. Mas só que aí eu optei para trabalhar no fórum, como escrevente. E aí eu estou até hoje no fórum, né, faz 23 anos, o meu concurso é de 95, né, mas eu fui chamado em 98. Aí eu tive, depois de uns 11 anos atrás, né, eu me procuraram, porque a associação estava passando, a Associação dos Servidores do Fórum de Prudente Região estava passando um momento muito difícil. E aí eles me chamaram um tempo antes para ajudar no Conselho Deliberativo. Aí eu ajudei um pouquinho no Conselho Deliberativo, né? E eles perceberam que eu tinha condições, mas assim mesmo, eu não lancei a minha candidatura. Vieram me procurar, e aí 11 anos atrás, mais ou menos, 11, 12 anos, eu lancei minha candidatura para a presidência,
Desde da então associação. você está presidente da associação. Sou presidente, faz uns 11, 12 anos. 11 anos que eu sou presidente. E aí que começou, né? Eu não almejava ser vereador, eu não almejava ser um... Não foi algo que o senhor planejou? Não foi nada planejado. O envolvimento ali da organização da entidade acabou te levando a isso? Isso foi mostrando para mim que eu gostava daquilo, que eu estava trabalhando com alegria, que eu tinha uma vocação para isso. E aí, quando nós começamos, a parte administrativa, nós estruturamos a associação estava num momento muito difícil, depois ela deu um boom, cresceu. E também o que me motivou, que nós começamos a fazer alguns trabalhos sociais, alguns eventos, e tudo que a gente fazia, graças a Deus, dava certo, né? Nós fazíamos eventos... bom engajamento, né? Bom engajamento. E assim, eu não fazia muita propaganda dessas ações sociais que a associação fazia. E quando eu fazia, eu tampava o rosto das pessoas e tal. Mas assim, nós ajudamos. Hoje eu posso falar, porque, né, eu já estou aqui. Mas assim, nós somos parceiros lá da Associação do Hospital do Câncer, da Associação dos Portadores de Câncer de Presidente Prudente Região. Nós tínhamos um trabalho muito bonito com as crianças. Né? Geralmente são uma média de 55 crianças oncológicas por ano. Então, todas as datas comemorativas... e tudo que a gente podia fazer, a gente fazia por essas crianças. Então, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. Então, isso lá atrás, quando nós começamos praticamente 11 anos, sem pensar em... Né, nós estávamos pensando. E nós nunca colocamos um rosto de uma criança. Nós não tinha preocupação de... Né, hoje eu estou falando porque eu estou aqui já. Mas e também em outros lugares. Ali tinha o Lar São Rafael, tinha também o Santa Filomena, foi mais por último. Mas são vários lugares que nós ajudamos durante esse período, e isso me despertou assim, alguns sentimentos que eu não tinha. E quando foi o start que o senhor falou, vou me filiar ao partido político para ser candidato? O start foi assim, teve uma pessoa que me procurou, né? E eu não estava pensando, eu estava lá na associação, mas eu falei, não vou me candidatar, não partiu. Então uma pessoa me procurou e falou, e começou a me mostrar o que eu tinha feito, o que a associação tinha feito, o meu trabalho, o potencial que eu tinha. E ela falou, William, você não pode ser egoísta, né? Você tem que pensar agora, você chegou num patamar que você não pode pensar só em você. Né? A nossa cidade precisa também desse trabalho que você desenvolveu na associação. Você seria uma ótima opção para tentar ajudar a nossa cidade. E aí eu falei, não, mas né, tudo que a gente ouve de política, a gente fala, mas, né... Então eu tinha um preconceito do meio político. Né? Mas aí essas falas começaram a me despertar. Eu falei, eu vou decidir se eu vou me filiar ou não. Aí eu me filiei no último dia, e para eu ser candidato, eu teria que entregar um cargo que eu tinha no fórum. E praticamente, assim, eu ia perder uma quantia certa por um risco, né, que eu ia ter. Então, assim, mas aí o coração falou mais alto. Aí no último dia, a pessoa me procurou, você vai, não vai, vamos. Me levou para assistir uma sessão na Câmara, eu nunca tinha assistido uma sessão. Aí me levou lá, e aí eu falei, olha, eu quero isso para mim, sim, eu vou tentar. Aí eu me candidatei, aí eu estava no único lugar que eu podia ser eleito na primeira eleição, ninguém me conhecia na cidade. Foram essas pessoas que me viram nos bastidores, que me elegeram. Falaram, não, esse daqui, ele fez isso, fez aquilo, tal. Então, assim, eu era um anônimo, que no dia da eleição, até a imprensa, ela fala, William Leite, na hora que eu fui eleito, William Leite, ele é presidente da PUESP, e não tinha nada a ver, ele é professor, então assim, estava todo mundo perdido. E na verdade eu trabalhava no fórum. Agora... E aí, como foi eleito, né, pela primeira vez, dia 1º de janeiro, como foi a posse, as primeiras sessões ordinárias, qual foi a sua impressão? Assim, olha, eu estava, no começo confesso que eu estava meio perdido, assim, não com relação
ao meu potencial, que eu ia falar, mas assim, o funcionamento da Câmara, eu não conhecia o funcionamento. Então eu não sabia a hora que eu podia falar, a hora que eu não podia, então eu ficava perdido, né, assim, com relação a isso. Mas assim, a primeira sessão foi lá na Câmara antiga, antigo, né? a Câmara, o prédio antigo, e já foi uma sessão importante, porque na época nós estávamos votando questões aí até do nosso deputado, né? Alteração alteração na lei orgânica. Então, assim, teve uma outra votação polêmica também. Então, assim, na primeira sessão, e ali, eu me coloquei ali no meu lugar, disse, ó, eu estou aqui, e eu estou aqui para ajudar, né? Não estou aqui para criar problemas, né? O meu intuito, independente de ser situação ou oposição, sempre foi desde o início, quando eu entrei, porque eu não precisava, assim, eu tenho a minha vida, né? Então, assim, eu vou entrar num lugar para ser um problema, né? Sempre eu tive isso em mente, né? Se eu entrar num lugar, é para eu cooperar, para eu ajudar, para eu dar o meu melhor, para tentar melhorar o que precisa ser melhorado. Né? Nesses 4 anos, o que o senhor destaca, o que o senhor lembra de atuação do seu mandato? Olha, eu lembro 4 anos que igual aquele slogan do Constantino lá, né? 40 anos em 4 anos, né? Foram 4 anos muito intensos. Eu acredito, com todo respeito, a 17ª foi assim, eu gostei de todos os vereadores, super amigos, pessoas que eu aprendi muito com todas elas, mas eu acredito que as pessoas que foram protagonistas, né, que tanto de um lado como do outro, mas as pessoas que se expuseram, que mostraram a cara, que deram a sua opinião, mesmo quando a maioria, uma parte, não concordava, mas são as 4 pessoas que eu acho que foram protagonistas. Com todo respeito aos demais, que são excelentes também, e os admiro. Mas a avaliação do público, eu acho que foram os 4 protagonistas. Agora, com relação a mim, eu logo no início, sem experiência nenhuma, fui convidado para ser líder do governo. Um governo que não tinha, assim, vamos dizer, ele não estava... né, as pessoas, em modo geral, havia uma, né, vamos dizer assim, dúvidas, né? Não havia uma concordância com o meio político, a gestão dele, não falando de capacidade, né? Era uma pessoa super capaz, pessoa honesta, mas assim, não havia um consenso, né, a palavra correta. Havia algumas divergências e eu fui líder dele, né, o líder do governo dele aqui na Câmara por um período. Então, serviu para mim, foi excelente, né? As pessoas assim às vezes falam, William, você é louco, mas para mim foi excelente porque eu aprendi muito. Então, eu tinha que me preparar, eu tinha que estar preparado a todo momento. Então, isso me levou a me capacitar mais, né? E eu aprendi muito. Aqui, com relação também à liderança aqui na Câmara, eu aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, porque você tem que ser amigo mesmo quando a pessoa discorda de você. E isso é um trabalho que você tem que fazer consigo mesmo. É muito forte esse trabalho. Então você tem que mexer com as estruturas do seu ser, você tem que mexer, você tem que estar trabalhando. Falar, a pessoa, ela é minha amiga, ela só está emitindo a opinião dela e ela tem esse direito de concordar e de discordar. Então, isso para mim, eu cresci muito como ser humano, né? Hoje eu acredito que depois que eu entrei na Câmara, depois da 17ª, eu sou um ser humano melhor, porque eu aprendi a respeitar as pessoas que discordam de mim. E é o que faz parte da política e da democracia, principalmente, conviver com pluralidades, né? Sim, Vereador, você teve a decisão inicial de ser candidato, foi eleito, já na primeira campanha.
E para reeleição tem que ter uma nova decisão, né? E aí o senhor teve uma mudança de partido. Como que foi essa decisão de mudar de partido, de tentar a reeleição e principalmente a grata surpresa de aumentar em quase 50% o número de seus votos em relação à eleição anterior? O Cidadania é um partido que eu tenho muito carinho, eu gosto muito do Cidadania, mas eu recebi um convite, né, do MDB, né, o MDB também é um partido muito importante, muito no cenário brasileiro também, e assim, pensando tanto no partido como na eleição, né, dessa para a composição da 18ª, eu optei por mudar para o MDB, né, e assim, e as coisas deram certo. O que eu estava, o que eu planejei, o que eu pensei que fosse acontecer, aconteceu, né? Talvez se eu tivesse no Cidadania, eu não seria eleito, né? Mesmo com uma grande votação? Mesmo, né? com uma grande votação, não seria eleito. E no MDB eu fui eleito. E assim, a votação, Michael, hoje é fácil eu falar, né? Hoje qualquer coisa que eu disser aqui vai ser fácil, né, falar. Mas assim, vendo o trabalho e o resultado... Se encaixam perfeitamente. Se encaixa, porque eu acredito que nós fomos coerentes, nós sempre caminhamos em uma linha, em uma direção, nós não demos sustos, né, vamos dizer assim, para a cidade. As pessoas que nos acompanharam, elas perceberam que a gente sempre estava ali, era um caminho seguro, né? Então elas falaram, o William não é uma pessoa de surpresas, né, que a gente pode confiar, porque o trabalho dele é em linha reta, ele não vai nos decepcionar, e eu pedi a Deus para não decepcionar meus eleitores, né? E nós trabalhamos bastante, a casa deu uma estrutura que nos ajudou muito no nosso trabalho, né? Tanto do primeiro biênio do doutor Enio, como do segundo do Demerson. Os funcionários da casa, né? Você mesmo, o Ruas, o Laércio, o Bira, foram pessoas assim que sempre estavam presentes, tornam mais fácil o nosso trabalho. A equipe também, né? A equipe aqui de transmissão também, uma equipe muito boa, muito qualificada, que nos propiciou a nós mostrar à população aquilo que acontecia aqui. Então, assim, foi... a minha assessoria também teve um papel muito importante, o Jefferson e o Paim, os dois sempre presentes. Quando eu não podia estar, eles estavam, e nós trabalhamos assim numa sintonia, né, afinados, e sempre em busca desse caminho, sem surpresa, um caminho que todo mundo quer que um vereador, um político ande, né, sem surpresas. Surpresas boas, né? Surpresas boas, sim. Mas eu acredito agora, com relação à votação, para mim foi uma surpresa o que aconteceu em geral, né? Assim, pessoas, a maior parte, 90% de todos os candidatos, mesmo eleitos ou não, caíram 50%, 60%, 70%. Então isso foi uma eleição assim muito difícil. E a minha grata surpresa foi eu ter tido esse aumento num momento de crise. Então, por exemplo, nós estamos caminhando no deserto e nós encontramos um oásis, nós encontramos água, nós encontramos um abrigo, e isso que aconteceu com a gente. Assim, eu penso que tem a mão de Deus aí também no nosso caminhar, né? Nós não caminhamos sozinhos, Deus está caminhando conosco. Vereador, reeleito, né, uma ótima votação, aumentou os votos, já passamos dia 1º de janeiro, já foi empossado para a 18ª legislatura, já temos certeza que está fazendo o seu trabalho, né, e não é mais aquela nova experiência como foi no primeiro mandato, na 17ª legislatura. Como o senhor está encarando esse novo mandato, agora já mais experiente, já conhece os meandros, conhece o regimento interno de cor,
Qual que é a expectativa para essa 18ª legislatura para os próximos 4 anos? Michael, é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, entendeu? Porque quando numa primeira legislatura, né, nós chegamos, nós somos mais humildes, então eu tenho que trabalhar isso. Nós olhamos os exemplos dos outros para a gente seguir, para a gente se espelhar. Então, por esse ponto, assim, é mais fácil. Agora, numa segunda... Você passa a ser o espelho. Eu tenho que dar exemplo e eu tenho que, por exemplo, quando um colega me procurar, eu tenho que não só dar, mas eu tenho que ser um exemplo para ele, né? E mostrar para ele, né? Olha, eu andei por esse caminho não é legal. Esse caminho aqui é um caminho que eu acredito que você possa ter mais, ajudar mais assim, o seu nicho, as pessoas que te rodeiam. Então, assim, são responsabilidades diferentes. Agora, é claro que experiência que eu adquiri, né, tudo que eu convivi, né, as pessoas que nós vamos convivendo, a forma de abordagem, a gente vê quando a pessoa, existem pessoas necessitadas mesmo, que dependem, precisam de nós, precisam da administração pública, e existem pessoas também que não precisam tanto e se beneficiam mais do que essas pessoas. Mas assim, nós estamos aqui para ajudar todos, né? E assim, a responsabilidade aumentou muito, e eu preciso trabalhar para sempre continuar sendo humilde e colocar Deus como, né, o nosso exemplo para eu seguir, para eu poder ter condições de dar exemplo. Tá ok, vereador. Muito obrigado pela sua entrevista. Se quiser também, fique à vontade para deixar uma mensagem para aqueles eleitores que te escolheram novamente, para aqueles que votaram no senhor pela primeira vez e para a população prudentina em geral, porque agora o senhor faz parte de uma legislatura que representa toda a comunidade e não apenas os seus eleitores. A mensagem que eu quero dizer agora, passar a transmitir, é que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, é um momento aí que todas as pessoas, seja qual o nível social, a classe, todos nós estamos passando a mesma dificuldade, os mesmos medos, as mesmas ansiedades. Mas, assim, a mensagem é a seguinte: nós temos que nos unir, nós temos que seguir juntos nessa caminhada. Aqui em Prudente mesmo, tanto a administração pública, como os vereadores, como também o judiciário, como todos os envolvidos aí nas pessoas que colaboram para a administração, as entidades, as ONGs, todas as pessoas que querem ver bem Prudente, nós temos que nos unir, porque existem muitas pessoas carentes, né, precisando da nossa ajuda, e eu peço a Deus que Ele me dê muita sabedoria para eu poder dar o melhor, andar pelo caminho que vai trazer mais benefícios para as pessoas, para que eu tenha sabedoria para trazer projetos que vão de encontro para a população e que eu seja um braço amigo aí para ajudar a Presidente Prudente e essas pessoas que tanto precisam. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês continuem com esperança, com amor, com fé, né? E que nós vamos vencer essa batalha e Presidente Prudente vai crescer, vai melhorar, as indústrias vão aparecer, o comércio vai melhorar, os eventos aí, as pessoas que trabalham com eventos estão tão preocupadas aí, isso vai voltar a acontecer e todos nós vamos crescer. E nós temos que, para finalizar, Maicon, isso tudo que nós estamos vivendo tem um lado bom. É claro que não estou, pelo amor de Deus, né? Mais de 200 mil mortos, mas tem um lado bom. Nós vamos sair muito melhores como seres humanos depois dessa pandemia. Nós vamos se importar muito mais uns com os outros. E esse vai ser o lado bom da pandemia. E é um lado que
que pode ajudar muito todos nós como ser humano. Tá? Um abraço, Deus abençoe a todos.